Ora então, boa tarde, bem-vindos. Estamos reunidos para a segunda das nossas conferências, esta sobre os territórios da educação, da cultura e dos saberes. Eu, para não me alongar muito, resolvi mais uma vez tirar as minhas notasitas para não me alongar, porque vocês não vêm aqui para me ouvir, mas para ouvir os nossos ilustres convidados. Nós, com a ideia das conferências da Serra, aquilo que pretendemos é fazer uma reflexão tão alargada quanto possível sobre a evolução e os impactos do poder local em Portugal. Neste ano em que assinalamos os 40 anos das primeiras eleições autárquicas no Portugal, no pós-25 de Abril, pretendemos assinalar a importância e a atualidade dos valores democráticos de Abril, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e a solidariedade, e pretendemos igualmente fazer uma reflexão sobre a afirmação e a construção de há 40 anos esta parte da acessão política mais próxima dos conceitos de organização democrática, das juntas de freguesia, dentro de uma análise multifacetada sobre os territórios. E por isso mesmo nós assumimos que a nossa reflexão tem uma função tripla de reconhecer a nossa história, assumir com reconhecimento, afeto e responsabilidade os desafios atuais, de uma forma e numa tentativa de preparar o futuro com uma genuína preocupação de gerir a coisa pública. Esta conferência Territórios da Educação, da Cultura e dos Saberes era para se realizar no próximo dia 5 de outubro, porque também queríamos marcar a implantação da República. E porque, e como muito bem refere um reputado investigador da Universidade de Lisboa, a República foi, apesar de curto, um período de enorme riqueza e marcante em termos da educação, quase sempre não das iniciativas do Estado, mas muito das iniciativas da própria sociedade civil, das lojas maçónicas, de um conjunto de associações, das lojas maçónicas, das associações de operários, e portanto também nesse espírito que nós aqui queríamos lembrar. Na primeira conferência, como alguns de vós se devem lembrar, o professor Anselmo Borges disse-nos que, deixou-nos a mensagem, que a tarefa principal do ser humano ao nascer é tornar-se pessoa, realizar-se enquanto pessoa. E acho que é uma coisa que partilhamos os quatro nesta mesa, a nossa formação na filosofia, é que Kant lançou uma pergunta que ainda hoje pode ser feita, é: como é que se podem tornar os homens felizes se não os tornarmos morais e sábios? E a resposta que se pode dar é: para que os homens se tornem morais e sábios e, portanto, felizes, é preciso que sejam educados. E é essa a discussão que, efetivamente, nós temos que fazer, e a construção de uma sociedade livre e democrática terá que ser sempre feita numa perspectiva da educação. E a educação não é apenas a escola. E por isso mesmo nós convidamos para esta reflexão, e eu começo a apresentar os nossos convidados, e começo ali pela esquerda. Porfírio Silva. Porfírio é atualmente deputado à Assembleia da República, é coordenador de educação do grupo parlamentar, é um investigador, é um profundo conhecedor das causas da educação. Eu não vou citar aqui o currículo dele todo, porque senão estaria aqui o tempo da idade. O João Pedroso é também um homem conhecido, além de mais é um homem também da casa, porque tem aqui raízes familiares, e também não vou estar aqui porque o currículo dele também é enorme, também é mais velho, o currículo também é maior, mas há uma coisa curiosa quando nós o convidamos e o João disse assim: está bem, mas olha, não queres convidar outra pessoa? Eu disse: não, João, mas era mesmo contigo que eu queria. Então está bem, olha, então vou lá, mas vou falar na perspectiva de pai do aluno do 12º ano e de umas perspectivas aí, e das questões da disciplina. E assim: João, é mesmo isso que nós queremos, e então tens. Podes dizer quem é que eu sugeri. Sim, mas eu disse que não podia ser, que já estava convidado, e o Paulo vai vir cá mais tarde falar sobre outras coisas. Vai falar sobre outras coisas. E aqui, do meu lado direito, está a Patrícia, também licenciada em Filosofia, que nos vai falar sobre o projeto da Escola Profissional, um projeto também diferente. E depois estão
também desse lado, que também fazem parte desta conferência e desta reflexão. E, portanto, lançado isto, e aqui em combinação democrática, a palavra passa para o João. Foi uma convenção democrática atirando para o mais velho, que não é necessariamente uma boa escolha. Boa tarde a todas e a todos. Eu, em primeiro lugar, pedindo desculpa do ligeiro atraso, porque, sendo serpinense, devia saber onde é esta escola, mas não sabia. E por isso estar ali um pouco perdido no centro da Lausanne. Quando o António Marçal, o vosso Presidente da Junta, o nosso Presidente da Junta, me telefonou, na realidade tentei baldar-me, tentei-lhe dizer eu neste momento trabalho sobretudo questões da justiça, questões da proteção social. Tive inclusivamente um recente conflito com o Ministério da Educação, por isso eu não sou a pessoa adequada para ir falar sobre um tema desses. E ele pôs em cima da mesa um argumento que eu não podia recusar, que é, mas o João é da Lausanne. Pronto, então, é vizinho, por isso a primeira palavra é uma palavra com vizinho, obviamente é com muito gosto. Quando era miúdo eu fugia ali para Serpins, para a casa dos meus avós, para o Valeiro e para as Levegadas, e é com muito gosto que agora tenho, isto é, a gente agora volta à origem, que agora reconstruí a casa e é um dos meus refúgios, é vir ali para Serpins, para o meio dos meus pinheiros, que é pouco mais a única coisa que eu tenho, que não era meu, que era dos meus avós, obviamente. E por isso primeiro, esta saudação. Às vezes somos vizinhos, vivemos na mesma comunidade e não temos a possibilidade de participar em coisas, e por isso agradeço esta oportunidade ao Sr. Presidente da Junta de vir até cá. E como lhe disse, eu fiquei um pouco que há várias formas de eu dar o meu contributo a esta discussão, e por isso a minha primeira forma de dar o contributo a esta discussão é talvez falar como pai, porque diria tive um laboratório nos últimos 12 anos, por isso o meu filho acabou de entrar na universidade e por isso nos últimos 12 anos vivi a escola em todas as suas várias fases, de um pai de um pai tardio e de um pai que diria, sendo um pouco arcoólico, um filho na escola é uma perturbação permanente e diária, sobretudo quando ele fala pouco em casa e me dizem as pessoas na escola que ele fala demais. E por isso era uma preocupação diária para mim e para a mãe. O que é que vai acontecer hoje? O que é que vai acontecer hoje? Porque diria, tendo a ideia, e obviamente ele não está cá, posso falar à vontade, que tinha um filho responsável, mas que, diria, se dedicava mais, embora eu revia-me a mim, e aqui é o meu amigo prefiro, na mesma época, dedicava-se mais a atividades associativas, com o estudo. E essa, diria, foi a vivência da escola, e aqui é a primeira grande diferença. Eu acho que, por vezes, quando analisamos a escola, temos que ter a noção como é que eu ia dizer, à turbulência do dia-a-dia e do ano e da relação dos pais com os professores. Calculo que a maior parte das pessoas que aqui estão pertencem a esta comunidade educativa. Mas depois é preciso ter uma certa memória no tempo. Uma memória relativamente ao que mudou nos últimos anos. Não vou para uma memória histórica, mas pelo menos para uma memória de uma, duas, três gerações relativamente ao que mudou. E por isso, diria, ser pai nos últimos 12 anos com filho na escola foi a coisa que me leva, muitas vezes, eu achar que perdi o meu sentido crítico. Porquê? O meu filho andou sempre, por isso, em escolas públicas, em escolas básicas, e no Concelho de Aveiro, onde tenho a minha residência principal, e onde vivo principalmente. Por isso os meus pais, quando foram aqui da Lausanne, foram para Aveiro, montaram um pequeno comércio, e por isso depois lá montámos arraiais sem nunca deixar. Quando sair daqui, por isso vou a Serpins buscar a minha mãe para a levar, porque aproveitou logo para apanhar uma boleia, como sendo estas questões de família. E por isso, o que é que eu vos diria? Eu acho que a escola hoje é muito mais competente e muito mais preocupada com a ideia que eu tinha da escola de há 20 anos, ou que eu tinha da minha escola. E digo isto porque normalmente há a ideia contrária. A escola é muito mais competente na ocupação dos tempos, é muito mais competente na variedade dos temas,
Eventualmente, hoje, em algumas escolas, há um menor contacto com as humanidades ou com a formação, como é que eu dizia dizer, mais de intervenção mais de intervenção direcionada para a política que havia na geração de quem viveu o 25 de Abril na escola, como nós vivemos. Hoje é muito mais difuso para muito mais áreas. Isso não é mau nem é bom, é uma característica. Por isso, o que eu diria é, a minha experiência de pai, que vai agora sofrer as agruras de um filho que foi para a universidade, é dizer-vos isto. Estes meus, por isso, 8 anos de escola básica e de escola secundária, deram-me que se eu escrevesse um livro só fazia o elogio da escola pública. O que também não é bom, que a gente tem que ir à procura, obviamente, do que é crítico, do que é melhor. E faria porquê? Primeiro, a articulação com os pais, o apelo ao que os pais participem na vida da escola, era algo que era muito afastada no nosso tempo. Embora eu um pouco mais velho, estou falando aqui com o Porfírio porque fomos colegas no mesmo liceu há alguns anos. E peço perdão de ter começado a falar e não ter cumprimentado a mesa e agradecer a todos o cumprimento. Diria um agradecimento pelo convite, um cumprimento a toda a mesa e aos que estão presentes. Portanto, esta era a minha primeira ideia. É uma escola muito mais competente, muito mais preocupada com a articulação com os pais, muito mais preocupada com os tempos dos nossos filhos. Depois, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que é óbvio que isto não é um estudo científico. Isso é que eu disse que vinha falar como pai. Eu não tenho um estudo científico. Aqui o Porfírio eventualmente tem dados racionais, científicos. Eu tenho a minha vivência como pai. A minha vivência como pai é... Eu não tenho nenhuma dúvida que os nossos filhos têm muito mais competências que nós tínhamos da idade deles. Matemática, tecnologias, línguas. Bem, então em línguas dão-nos uma cabazada de 20 a 0, não é? E por isso, a ideia que eu gostava de transmitir é uma ideia que obviamente gostaria, com a experiência que vocês têm, que fosse discutida, é que esta ideia não é, muitas vezes, quer os média, quer o debate público, não reflete estas mudanças positivas, diria eu, dos últimos 20, dos últimos 10 anos. E a questão do inglês, a questão das matemáticas, a questão das ciências, a questão das novas tecnologias é algo que me deixou espantado relativamente àquilo que era o discurso corrente sobre a escola. E também o facto, diria, que se vê, digamos, pelo menos na escola, que é todos aqueles que pretendiam ir para o ensino superior puderam fazer fazer o seu percurso. Por isso, esta era a minha primeira nota de que, e que é se calhar provocadora para o debate, é que a minha experiência de pai diz-me que a escola é mais competente, é mais inclusiva, lida com mais pessoas, lida com mais jovens, lida com mais diferenças hoje e, eu diria, foi-se preparando ao longo dos tempos capacidades dentro da escola para resolver essas diferenças. Não quer dizer que não haja, não quer dizer que... Vão lá ver. É óbvio que eu posso sempre olhar a realidade pelo copo cheio ou pelo copo vazio. E por isso, eu com isto não quero fazer um discurso comprazivo ou um discurso de ocultação dos problemas. Sei lá, e vou dizer um problema das escolas onde o meu filho andou. Uma coisa que me incomodou e que eu não tive capacidade de intervir no debate foi quando eu percebi que as turmas eram feitas de acordo... como é que eu ia dizer? Eu não tenho uma demonstração científica, porque eu não quero ser injusto, mas tenho a ideia, tenho uma intuição, e por isso para debate serve, não serve para fazer um juízo, mas tenho uma intuição que as turmas eram feitas com alguma separação em função dos resultados que os professores entendiam que os alunos eram capazes de lá chegar. Okay? Como dizia o meu filho a brincar com 14 anos, estamos aqui a fazer um projeto, porque em Aveiro há uma comunidade cigana interessante e integrada, estamos aqui a fazer um projeto com os amigos ciganos, mas o que é facto é que alguns ficaram na turma que ficou no contentor. Ok? E por isso, não quero aqui vir
Eu diria, agora, é nesta pluralidade e nesta diversidade, nós não podemos, quando fazemos um debate deste tipo, unicamente valorizar o negativo ou o positivo, e por isso eu ter começado pela minha intuição e vivência quanto pai, diria, sou um pai feliz e com sucesso, de um filho que teve sucesso na escola pública, cujos colegas têm todos sucesso, e diria em que a maioria da turma dele a matemática, por isso dos 30, todos estiveram na maioria acima de 16 e coisas desse género, o que é algo que eu acho notável. Okay? E por isso, e que depende do trabalho feito pelos professores naquela escola. Não depende de mim. Até porque os pais, parece-me, digamos, pelo menos no nosso caso, eu e da minha mulher, tivemos pouca influência, nós tivemos pouca influência nesse resultado, o que não quer dizer que haja pais que possam ter, porque o meu filho não, digamos, não tinha explicações, não tinha nada, por isso era a escola e a escola, era a escola e a escola mesmo. Por isso esta era a primeira nota que eu deixava para vos provocar. Eu, como pai, a minha experiência, a minha vivência é de uma escola que soube ocupar os tempos livres, é de uma escola que soube criar projetos para além das aulas, seja com teatro, seja com extensão à comunidade, seja com extensão à participação representativa nos parlamentos jovens, seja com, inclusivamente, projetos que aquele agrupamento de escolas fez europeus, que pôs uns 100 miúdos a viajar pela Europa e que só lhes trouxe vantagens, para isso. Por isso, esta é a minha experiência. E por isso o que eu deixo a vocês como professores, pais, é, se puderem participar e que as escolas onde se participem melhorem nesta experiência, isso será o caminho. Sem esquecer, obviamente, diria, aquela questão que já levantei, designadamente, digamos, da inclusão. Isso foi a primeira nota. A segunda nota, eu não posso esquecer que sou jurista e por isso, e obviamente vocês não vieram para aqui para me ouvir falar sobre direito à educação, o que interessa é a educação como política pública e como política local, mas gostava de dizer 3 notas sobre isso. Foi para mim uma grande surpresa quando fui ler a Lei da Instrução Pública, publicada, salvo erro, em 1911, por isso da República. Eu aconselhava a todos, leiam aquela lei. Vocês viram, aquela lei é atualíssima. E por isso diria, nós temos, para além dos princípios constitucionais, ou para além da lei de bases, que é uma lei que potencia toda a organização da escola, não é, no meu entender, nenhum problema, diria, as políticas públicas em determinada fase tiveram uma boa transcrição legal, essa era a primeira nota que eu queria deixar, e queria deixar que, às vezes, eu comecei por vos dizer, quis analisar a escola na perspectiva de pai atual, comparado com as minhas memórias de quando fui aluno e daquilo que os meus vizinhos dizem. E nunca me esqueço de uma coisa. Eu costumo dizer isto sempre nestes debates públicos, que é uma coisa que me feriu muito. Eu acabei, há muitos anos, num longínquo ano de 1970, acabei a 4ª classe e eu vivia numa zona periférica da cidade de Aveiro, chamada Jogueira. Na altura era mais periférica, onde era uma zona operária e pobre. Hoje, obviamente, é mais dormitório da cidade que era na altura, e por isso, como as cidades crescem, para as periferias, digamos, naquela zona foram construídos. É a zona, eu vivo na casa onde nasci ainda hoje. É óbvio que não tem nada a ver, hoje aquilo está inserido na cidade. E lembro perfeitamente de uma vizinha minha dizer à minha mãe assim: "Oh, Dona Maria, não ponha os seus filhos a estudar, porque eles vão já trabalhar para a Casal", que era uma fábrica que lá existia, e isso é uma perda de tempo. Ora bem, nesta lógica da espessura do tempo, este discurso agora é muito mais minoritário que era naquele tempo. Isto era, para pôr filhos a estudar, digamos que eu fui na minha família, oriunda aqui de Serpins, o primeiro a estudar no sentido de chegar ao ensino superior, ter uma licenciatura. O facto de depois ter um mestrado ou um doutoramento veio por acréscimo, mas o que é facto, o primeiro a ter uma licenciatura na minha família, nascida aqui em Serpins, fui eu, diria em 1983. Ora bem, quando eu vos trago estas memórias, para ponderar as memórias do atual com memórias do antigo, é unicamente para nós dizermos bem ou mal, ou para nós avaliarmos públicas, temos que ir para além do efêmero.
Temos que ir para a memória para comparar saltos, e eu diria, aquilo que disseram à minha mãe que tinha a 4ª classe, não ponha o seu filho a estudar, e que era o entendimento da comunidade que nos circundeava, e que era o entendimento aqui dos meus vizinhos ali no Valeiro e em Serpins, do que era mais importante trabalhar as terras do que estudar, é algo que o tempo venceu. Isso é uma vitória do 25 de Abril, da democracia, do poder local, de nós todos. O tempo venceu essa ideia. Não quer dizer que ela não possa existir residualmente, mas o que é que está vencida? O que leva com um dado que eu irei falar a seguir, que é, diria, a tendência bastante consolidada da diminuição do abandono escolar, nos últimos anos em termos nacionais. Por isso, como jurista que eu estava a falar, queria concluir unicamente dizer isto. Há excelentes instrumentos jurídicos básicos para a escola funcionar. Não quero deixar de chamar a atenção para a primeira lei da instrução pública, que é algo que vale como história, mas inclusivamente como reflexão, e vem dos centros republicanos que aqui foram falados ao lado há pouco. E depois, para deixar duas coisas, o direito à educação é o mais caótico de todas as áreas jurídicas do país. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, inclusive, é possível que uma mesma norma seja interpretada diferentemente por direções regionais diferentes. E, obviamente, há nessa área, e poderia dar vários exemplos, que não vou dar, não é a sede agora aqui, mas há diferenciações de aplicação das normas, inclusivamente em função das direções. E, há todo um trabalho de sistematização que já se iniciou, que eu participei um pouco, mas que é necessário concluir e, diria, é necessário haver menos fragmentação. Claro que isto é uma questão técnica que não quero aqui discutir, mas não deixo de falar por ser jurista, e para dizer uma coisa que eventualmente o Porfírio possa desenvolver, que é isto. Desde o ministro Veiga Simão, por isso antes de 74, que o Ministério da Educação teve uma prática jurídica que outros ministérios não têm, que é fazer coisas muito importantes por despacho. Isto é, em regra, quando se quer criar uma política, uma nova, faz-se ou um decreto-lei, que é digamos, a legislação do Governo, ou uma lei da Assembleia da República, ou portarias de execução. Mas não, no Ministério da Educação há desde 73 o grande hábito de fazer mudança de políticas fundamentais através de despacho, o que significa que permite muito mais flexibilidade aos ministros. Quando os ministros se substituem, é muito mais fácil, diria, é muito mais fácil. Esta lógica de fazer muita coisa por despacho tem vantagens, mas tem, diria, a desvantagem de, por exemplo, não ser tão discutido. Porque se o ministro faz por despacho, a não ser que agora que há espaço público, no passado as coisas seriam menos discutidas, e por isso o despacho do Veiga Simão das experiências pedagógicas tem continuado a permitir, felizmente, muitas inovações. Se fosse por lei, não deixavam fazer. A questão está essa. A questão é essa. Isto, para mim, que além de jurista, sociólogo do direito, isto é um filão de investigação enquanto investigador académico, que é perceber como o Porfírio disse uma coisa muito importante, que é o Serviço Nacional de Saúde existe, foi criado por despacho. Se tivesse sido uma lei, eventualmente não se teria consolidado. E isto é uma característica que, obviamente, sendo jurista e falando de direito da educação, não queria deixar de referir. E as coisas não são boas nem são más, são aquilo que ajudam integradas no funcionamento, mas que é totalmente diferente de outra área onde eu também trabalho, e o Sr. Presidente da Junta também trabalha, que é a área da Justiça, em que, diria, é tudo uma formalidade de decretos-leis que não tem esta flexibilidade do Ministério da Educação. Por último, e quando eu estiver a passar o meu tempo, digam, porque senão eu sou muito tímido, mas se me deixam falar, sou capaz de falar a tarde inteira. Isto é defeito de ser professor, embora universitário. Por isso, uma primeira parte foi falar-vos como vizinho, falar-vos como pai, falar-vos como jurista. Talvez agora vos possa falar, para concluir e passar a palavra ao outro, um pouco das minhas vivências de uma pessoa que, não trabalhando no coração da área da educação, não tem qualquer tipo de dúvida, como ninguém que está nesta sala, que a educação hoje é, chamemos o nome que as escolas podem chamar de forma diferente, o dispositivo, o aparelho, a estrutura, a essência, seja o que for, a coisa fundamental na formação dos nossos filhos. E fundamental naquilo que eles vão ser no futuro. Logo, desde muito cedo, desde o tempo associativo,
me preocupei sempre sobre os formatos das políticas públicas e que as políticas públicas têm que abarcar uma das políticas públicas, neste caso, obviamente, a educação. Poderíamos falar de proteção social ou justiça, mas hoje é a educação. E diria, vou-vos dar, já que me convidaram para vir aqui, o meu olhar ao longo dos meus pequenos contributos enquanto cidadão, e por isso é, se quiserem, um discurso um pouco a partir do meu umbigo, que é mau, porque não é uma racionalidade, mas eu, ao pensar ontem o que vinha dizer, a vir no carro, dizer, não, eu acho que a partir daquilo que fiz com os meus 56 aninhos, pode criar debate. Então, dir-vos-ia, a primeira coisa, o meu primeiro contributo nesta área, eu participei, calculo que 92, 93, sou coautor de um estudo que se chamava, na altura, Educação, Formação em Alternância, ou Educação, Formação em Alternância. Esse estudo era um estudo que, não quero aqui, diria, se calhar uma das poucas coisas boas que em termos de política o Sr. Ministro, no meu entender, e obviamente só me responsabiliza a mim o que eu estou a dizer, como é óbvio, mas como cidadão, estou aqui como cidadão, posso ter as opiniões que eu entender. Uma das poucas coisas boas que o Ministro Crato defendeu no seu consulado de Ministro, embora depois, obviamente, para tapar e legitimar outras coisas más que foram feitas, era aquilo que ele chamava a educação dual. A educação dual não é mais aquilo que nós, não é diferente daquilo que nós em 92 chamámos no estudo que fizemos Educação, Formação em Alternância, e que, salvo erro, em 97, 98, o governo de então chamou mesmo assim, chamou Educação, Formação em Alternância. O que é isso? É a possibilidade de alguém que, por opção e opção livre dos pais, entenderem que o seu caminho é feito parte já em aprendizagem profissional e parte em escola. Existem algumas experiências conhecidas, notáveis, em Lisboa, como são as ligadas a empresas alemãs. É uma política circunscrita, por isso não tem muitos casos, mas diria, eu entendo, e deixo para os especialistas e para quem está na escola, a forma de responder aos múltiplos problemas que existem na sociedade é nós termos múltipla oferta de situações diversas. E diria, a minha contribuição para o debate da educação sempre foi trazer a educação para ajudar a resolver problemas. E neste caso, problemas da qual eu deixo para outros debaterem, que é o problema de articular a escola sem impossibilitar que a escola permita que as pessoas vão para o ensino superior, se assim o entenderem, mas ao mesmo tempo fazerem formação profissional e prática a seguir, e agora põe-se o limite, como é que isso se concilia com a escolaridade obrigatória, sem, no meu caso, nunca pôr em questão a primazia da escola, mas dentro da escolaridade obrigatória, qual é o lugar que existe para experiências de educação, formação, como estas que existem algumas experiências licenciadas, sei que a colega aqui do lado está numa escola profissional, não sei se é sobre isto, mas obviamente esta é uma experiência muito específica, que e diria, tive gosto em participar nisso, e tive gosto, que é sempre quem faz um estudo, tem sempre gosto quando 7 ou 8 anos depois alguém pegou nele, ele na altura, que não sei como está agora, foi transformado na política pública. E por isso diria, a questão que fica daqui, que eu deixo para discutirmos, é como é que a escola se deve articular com formação para alunos que pretendem ter formação profissional. É óbvio que haveria outras formas de abordar isto, como seja as escolas profissionais, haveria outras formas de abordar isto, mas que deixo para a mesa. Eu unicamente vos quis dizer que a resposta a alunos que estão eventualmente com o pé fora da escola, como prevenção da sua exclusão, como prevenção do seu caminho para a delinquência, como parece-me que este é um tema que deve ir acima. Deixo-vos, e poderei, digamos, o facto de ter participado neste estudo. Depois, mais tarde, a educação sempre me interessou enquanto política pública, e por isso começa a pessoa que viu as coisas de fora. Só é possível combater a exclusão se a escola desempenhar o seu papel de forma essencial.
não é única, obviamente. Se a escola combater a exclusão e a família em si continuar excluída, e aqui vamos para as políticas locais, ou falta de proteção social, a escola bate em barreiras. Eu aí dir-vos-ia, também voltando a apelar, também vos quero dizer que acho que é importante ter memória. Tudo isto que eu vos estou a dizer, em Portugal há um período, nós devemos ter memória, é muito importante para mim que nós tenhamos memória. Isto há um período antes, tem um nome, eu vou dizer o nome, há um período antes de Engenheiro António Guterres e um período depois de Engenheiro António Guterres. Isto é histórico, isto não tem nada a ver, não vamos ajudar à candidatura, nem vamos ajudar a que ele seja eleito secretário-geral da ONU, isto é histórico. Porquê que é assim? Porque, obviamente, e não é a questão da metáfora política, da paixão pela educação, não é isso. Todas as políticas que desenvolveram perspectivas na formação, e mesmo esta em que eu tinha feito o estudo uns anos antes sobre formação em alternância, todas as políticas por exemplo, os chamados PIEFs, os territórios prioritários de intervenção, toda a questão, obviamente, da importância das escolas profissionais, tudo isto tem diria, não vou dizer que não há experiências e não há sabedoria e não há investigação antes de 96. Claro que não. Está sempre processos, como é óbvio. Mas o que é facto é que entre o período de 96 e 2001 tentou-se pôr isto a andar e depois fez o seu caminho. Umas coisas tiveram sucesso, outras coisas não tiveram o seu sucesso. É óbvio, eu sou suspeito, trabalhei com ele, mas eu acho que isto é uma afirmação histórica. E depois podemos discutir o que está bem e o que está mal. Eu aí dir-vos-ia, por exemplo, a importância de pequenos projetos que ajudam a criar ofertas na escola para resolver problemas que a escola tem que a regra não resolve. E estávamos a falar dos programas integrados de educação-formação, que por azar da história fui eu que escrevi a portaria, ou o despacho, acho que foi despacho conjunto, dentro da lógica dos despachos conjuntos, e que obviamente, sendo um consenso entre várias áreas de governação, tem as suas fragilidades. Mas o que é que se pretendia com isto? Pretendia-se que em todo o lado em que houvesse crianças que tivessem a fazer o abandono escolar, mas que tivessem apetências para aprendizagens sem prejuízo da escola, para aprendizagens práticas, pudessem fazer por isso, educação e formação em simultâneo dentro do período da escolaridade. Para concluir, eu diria, há dois projetos a que estive ligado e a que estou ligado, e por isso gostaria de pôr, que eu acho que a escola é um ator principal, mas que a escola, ao estar inserida na comunidade, com os órgãos locais, tem muito mais potencial, sendo que, diria, por vezes temos tensões de empurrar os problemas de um lado para o outro. Eu estou-vos a falar, e a primeira vez que falei aqui na Lausanne foi na Câmara Municipal, sobre as comissões de proteção de crianças e jovens, já lá vai mais de 10 anos. Mas o que eu queria vos dizer é a criação das comissões de proteção de crianças e jovens transformaram a escola no principal detector de crianças em risco. Isto é estatístico, não sou eu que o estou a dizer. A escola passou a ser algo que antigamente detectava e não tinha menos instrumentos que poderá ter hoje para poder responder. E por isso, o que nos dizem as estatísticas é que o grande sinalizador das redes sociais que se foram construindo, das crianças que podem estar em risco, seja para a sua saúde, porque são negligenciadas, seja para a sua integridade física, porque são abatidas, ou porque são abusadas sexualmente, ou porque começam a abandonar a escola, ou porque começam a andar a pedir, ou para ir para a delinquência, etc. As comissões de proteção de crianças e jovens começaram com uma experiência nos anos 80 da que a escola não fazia parte. A escola só passa a fazer parte, e de início de uma forma muito difícil, a partir de 2001. E de início com alguma dificuldade das estruturas administrativas do Ministério da Educação de entenderem o papel importante. Logo, o que é que aconteceu em 2001, 2002, 2003?
De início, a principal problemática de crianças em risco eram crianças pequenas negligenciadas, mas chegamos aí a 2004, 2005, sem estar agora com o rigor estatístico, não penso que isso me interessa agora, o que interessa é o fenómeno. Nós chegamos a 2004, 2005 e o principal problema das crianças em risco passou a ser as crianças que abandonavam a escola. Que cresceu de uma forma louca para as dezenas de milhares no país. Porquê? E, obviamente, isto é um processo histórico e sociológico muito interessante, porque todos fomos evoluindo em conjunto e procurando soluções. O que é que aconteceu? Criou-se a lei e as comissões de proteção, a grande coisa que a escola tinha que sinalizar. Então a escola sinalizava tudo e, relativamente às crianças que abandonavam a escola, sinalizava e o papel estava feito. Bem, depois chegámos todos à conclusão, e também é isso que está na lei das crianças em perigo, que o primeiro nível de intervenção é quem está a falar diretamente com a família. E por isso, eu não tenho nenhuma dúvida de vos dizer e ir a debate convosco. Quem tem que resolver o problema do abandono escolar é essencialmente a escola em articulação com as famílias. Não é o tribunal, nem é as CPCJs, nem é nada. Porque se estamos a empurrar unicamente o problema para outras instâncias, o que acontece é que se a família não colabora, se a criança, obviamente, anda a praticar crimes, ou etc., é óbvio que tem que haver outras instâncias de resposta. Eu estou a falar como regra. É óbvio que aí a escola adaptou-se, criando o professor tutor, criando alguns mecanismos que eu não sei desenvolver, não estou agora dentro, deixo ao vosso debate, mas penso que se ganhou a coragem, e por isso, se formos analisar os números dos últimos anos, o abandono escolar em Portugal desce, e podia-se dizer com malícia, com ironia, desce porque há menos crianças na escola. Obviamente, quando estamos a falar em percentagem, diria esta análise, desce, apesar de haver menos crianças na escola, desce porque há, obviamente, cultura, há, obviamente, mecanismos, estruturas, práticas, funcionamento da escola, que leva, e com a proliferação de N projetos por essas escolas fora, que levam a que, as crianças vejam para a escola. Por isso, daí hoje não aparece nas estruturas formais. Não quer dizer que não haja casos, mas nas estruturas formais hoje não aparecem notícias significativas de abandono escolar antes daquilo que era a quarta classe no meu tempo. Por isso, não aparece. As notificações de problemas de abandono escolar começam depois daquilo que eram, por isso, o segundo ano do ciclo, por isso, o sexto ano agora de escolaridade. Aí é que começam as notificações, para o sistema. O que significa que resta agora saber como é que a escola está a resolver esse problema. Enquanto não me mandam calar, eu posso-vos dizer, não falei aqui há pouco, mas posso-vos dizer um bom problema que foi criado. Como sabem, é público, das coisas que mergulharei para a minha velhice, para contar aos netos, é ter participado, por isso neste período, 96 a 2002, e quando se criou o rendimento mínimo garantido, que hoje rendimento social de inserção, em que tive o gosto de participar, quer na parte jurídica, quer na parte da equipa que coordenava a medida, embora eu fosse essencialmente o jurista de serviço. Aconteceu-nos isso. A primeira, o que era mais fácil foi exigir a quem recebesse uma prestação pecuniária, por mais pequena que fosse, tinha que comprovar que as crianças estavam na escola. Aconteceu nos vários sítios no país, em que o que significava que havia um problema, em que por força de atribuir o rendimento mínimo, hoje rendimento social de inserção, a um grupo de famílias, aumentaram na escola 10, 20 crianças. E, estou-me a lembrar de um caso dos Açores e de um caso no norte do país, as crianças que chegaram para a escola, e o professor meteu-os na rua. Porquê? Porque não conseguia conviver com eles dentro da sala. Não estou a fazer nenhuma crítica ao professor, que se eu lá estivesse, se calhar teria feito a mesma coisa, tem que depois arranjar a solução. Isto foi um bom problema que foi criado. Passámos a ter noção das crianças que estavam fora da escola, passámos a ter políticas que apertavam que eles fossem para a escola, e tivemos a escola que teve que ir resolver o problema nos anos seguintes. E que, no meu entender, foi resolvendo. Nunca há soluções perfeitas. Por isso, eu dir-vos-ia, nesta fase, a escola, além de desempenhar as suas missões principais, eu nesta fase final da minha intervenção estou sobretudo preocupado em vos deixar a participação da escola em outras políticas públicas. É óbvio que as cartas municipais de educação,
É óbvio que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, as cartas, a rede social, tudo isso leva ao potenciar de algo que aprendemos nos 20 anos últimos, que foi todos transmitirmos a informação que tínhamos uns aos outros e com isso arranjar algumas soluções. E por isso é com alguma satisfação que vejo que 4 políticas estruturais que nós montámos nesse período dos anos 90, como seja, obviamente, continua a ser hoje uma condição para o rendimento social de inserção ser inserido, que as crianças vão à escola. E as crianças e não tenho nenhuma dúvida que essas crianças poderiam não ir à escola se não houvesse essa política. E isso, obviamente, diminui o risco e a sua capacidade de vão ser menos infelizes no futuro e terão mais capacidade de ter sucesso. Obviamente, deixo para debate todas as questões da articulação entre educação e formação para como resposta e como diálogo com o abandono escolar, seja os PFs, sejam outro tipo de alternativas. O lugar da escola nas comissões de proteção de crianças e jovens, e por isso, como sabem, o sistema de proteção de crianças e jovens está montado de que a primeira linha são todas as entidades que trabalham com crianças. Nessa primeira linha são todas as entidades que trabalham com crianças. Logo, o centro de saúde deve resolver os problemas de saúde, a escola deve resolver os problemas de escola, os vizinhos, e só passa para as comissões de proteção ou para o tribunal, em última instância, aquilo que não for resolvido na relação dual. Ora bem, eu penso que se andou muito nessa fase e por isso deixo-vos também isso à vossa reflexão. Por último, talvez o tema mais, diria, que é a escola e a prevenção da criminalidade, evitar que as crianças e os jovens pratiquem crimes. O que eu vos posso dizer é, eu não vos sei explicar, quero agora até ver se como equipa vamos fazer um estudo. Se vocês virem determinado, não vou dizer aqui o nome, embora não tenha nenhum problema de dizer, se vocês virem alguns canais de televisão e alguns jornais, vocês parece que há muito mais criminalidade no país e que os jovens estão a praticar muito mais crimes. Eu podia ter trazido e projetar, e posso mandar, a estatística dos crimes praticados por jovens diminuiu, caiu brutalmente nos últimos 5 anos. Isto passou a quase a ser insignificante. Então este país é louco. Nós temos um retrato mediático de crimes praticados por jovens de uma valorização tremenda e não temos essas ocorrências na polícia. Ora bem, eu tenho tendência a acreditar, enquanto movimento sociológico e necessidade de política pública, ao que está registado na polícia. Não vou pôr em questão que tudo que está nos jornais também é verdade. Só que é uma questão do zoom, é uma questão da lente com que eu estou a analisar e que é necessário ver. Dir-vos-ia, estou convencido que foi a escola, há um dado que eu sei que é objetivo, diminuiu brutalmente as participações à polícia nos últimos 5 anos, e já vem tendencialmente, de jovens que praticam crimes. Passou de 2.000 e tal por ano para, salvo 500 e tal. Okay? Diminuiu a nível nacional. Podemos dizer porquê? A minha principal resposta é a escola está a fazer o seu trabalho. Esta é a minha principal resposta. E está a fazer o seu trabalho, que não é tudo. Claro que há sempre, obviamente, vamos lá ver, ser trabalho não é ser perfeito. Fazer o trabalho não é ser perfeito. Mas, eu diria, a escola com as suas diferentes ofertas, a escola com as suas diferentes fontes atrativas, a escola com respostas diferenciadas se estamos nos subúrbios de Lisboa ou se estamos na Lausanne. Ou, por exemplo, algo, diria, que também foi criado nesse período, final dos anos 90, a escola ajudada pelos programas de escolhas. Não sei se existe algum programa de escolhas na Lausanne, mas o facto de as escolas, em associação com programas que associam as associações, que têm sobretudo uma lógica de mediação cultural e de capacitação dos agentes locais, e que vai sobretudo dialogar com as crianças e com os jovens no seu lugar de origem, porque o escolhas não é feito na perspectiva da educação formal, levou a que nós tivéssemos capacidade de diferenciação, a que eu afirmasse algo que neste momento é mais uma afirmação para debate de que uma conclusão científica, porque não fiz o estudo, embora eu gostasse de o fazer. Nós temos em Portugal uma brutal diminuição de criminalidade infantil e juvenil por uma melhoria nos últimos anos do desempenho da escola. E sendo assim, estou satisfeito não só como pai, mas também como cidadão. Mas concluo dizendo,
eu fiz um discurso a tender para o cor-de-rosa. Mas nunca esse meu discurso oculta qualquer outro tipo de problema. Porque eu agora poderei-vos falar. Tenho problema, e diria, tenho problemas, obviamente, para lidar com crianças que têm problemas de saúde mental. A escola não tem capacidade de lidar com crianças que têm problemas de saúde mental, como a justiça, como as crianças. E nós desarticulamos há cerca de 20 anos o sistema de saúde mental juvenil e por mais que algumas vozes como a minha, e onde eu posso falar nisso, o digam, não foi reconstruído. E por isso não temos... e as questões de saúde mental não têm a ver com os apoios especiais na escola, que também são relevantes e que obviamente também foi desarticulado para não ser mais violento. Para não ser mais violento, estou perfeitamente à vontade, meti uma ação em nome de vários pais para que os apoios especiais lhes pudessem voltar a ser dados, mas eu não estou a falar só dos apoios especiais, estou a falar de doença mental infantil e juvenil, mais do que apoios especiais à aprendizagem. Okay? E diria, esse sistema está relativamente desarticulado. Está relativamente desarticulado. Se a escola cumpriu a sua função e há uma brutal diminuição de crianças que praticam jovens, que praticam crimes, aqueles que praticam têm depois há dificuldades de algumas estruturas. E por isso, ao fazer um discurso extremamente positivo, eu acho que tem a ver com a minha idade, porque ando cá desde 74, e diria, quando eu comecei a trabalhar como profissional, lembro-me de ter ido buscar crianças abandonadas dentro de coilheiras, dentro de, nem vou dizer por uma questão de pudor, a ideia que eu tenho, mas estou cá para discutir, é que esse panorama mudou radicalmente e que a escola evoluiu neste sentido. Estes são as minhas vivências, os meus fragmentos de contributo. Obrigado, deixo a palavra agora e peço desculpa se me alarguei. Não, muito bom. E agora passamos aí ao Porfírio. Muito bem. Força. Muito obrigado. Boa tarde, caro Presidente. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Caro Presidente António Marçal, nós conhecemos para aí há uns 30 anos, mais ou menos. Já não nos víamos quase há esse tempo. Tirando que agora nos vimos no dia 19, portanto, estive aqui nesta escola, neste agrupamento no dia 19. Não te preocupes que eu acho que há quem mande isso. O João Pedroso, e portanto agradeço o convite ao Presidente da Junta, e neste caso meu amigo de longa data. O João Pedroso conhece há mais tempo, há uns 40, e temos visto mais vezes, e portanto também é um gosto estar aqui com ele. Nós vivemos um certo tempo na mesma cidade e na mesma escola. A Patrícia só a conheci hoje, mas é a primeira, provavelmente, de outros encontros que teremos nos próximos anos. Eu vou tentar só falar-vos de três pequenas coisas, e o meu enquadramento é este. Eu não sou provavelmente um político da educação, eu sou deputado, é facto, e disseram-me logo de agora, não digas que não és político, e as pessoas riem-se de ti. Sou deputado há menos de um ano, que é uma fase na minha participação cívica, não é provavelmente parte de uma carreira política que eu não tenho, é uma fase da minha participação cívica. Também não sou técnico de educação, nunca trabalhei profissionalmente no núcleo duro da educação, embora tenha trabalhado profissionalmente na organização da cooperação internacional entre as escolas portuguesas e outras escolas da União Europeia, ou da CE, como se dizia antes, e portanto tenho alguma relação com essa parte. Já fui professor numa escola profissional, privada. Agora, para aqueles que acham que eu sou contra o ensino privado, eu ainda não usei esse argumento publicamente, mas de facto a única vez em que eu fui professor no ensino não superior foi numa escola profissional privada. Mas não vou falar da parte do profissional agora, talvez deixando isso para o debate. E tenho um interesse fundamental na educação, que é o interesse de um cidadão, porque a educação é essencial para fazer das nossas sociedades mais justas e mais democráticas. E, portanto, eu vou focar 3 pontos que têm a ver com essa minha visão da educação. Portanto, não é uma visão que tenha a ver com a minha função política neste momento, nem tem a ver necessariamente com os meus interesses profissionais, tem a ver com a forma como eu vejo o papel da educação numa sociedade democrática. Começando, e são 3 pontos, o primeiro ponto é, já que estamos a falar de territórios de educação, território. O que é que isso interessa à educação? Bom, introdução, a mim parece-me mais ou menos essencial
que a educação tem de ajudar a cumprir o papel de diminuir as desigualdades injustas e de aumentar a igualdade de oportunidades entre todas as pessoas, independentemente de quem são filhos, de onde nasceram, de quais são as oportunidades que estão dadas à partida com a forma como se enquadram na sociedade quando nascem. E desse ponto de vista, a educação, a escola no Portugal Democrático fez imenso, portanto não vou agora estar a discutir especificamente esse ponto, mas eu acho que as pessoas que criticam excessivamente o papel da escola deviam pensar um bocadinho naquilo que a escola fez de transformação das condições de vida das pessoas desde 74 até hoje, e talvez pensando no que realmente mudou, pensando na quantidade, na taxa de analfabetismo que tínhamos nessa altura, no acesso à educação que tínhamos nessa altura, naquilo que temos agora, como é que isso se refletiu na capacidade das pessoas fazerem a sua vida. Eu acho que valia a pena as pessoas que são excessivamente críticas pensarem um bocadinho também naquilo que realmente a escola progrediu, sem que isso nos impeça criticar e dizer que é preciso continuar a fazer melhor. Mas a questão do território é uma questão essencial, ou seja, nós não podemos, a educação não pode deixar de ter em vista o facto de que há territórios que têm mais as oportunidades de acesso a mais oportunidades de educação do que outros, e esse é um problema. Estávamos até ali há pouco quando entrámos a falar, eu e o nosso Presidente, sobre o facto de que o trazer a escola para uma dimensão territorial de proximidade também carece de uma visão de uma descentralização mais coerente e mais forte, porque nós temos elementos de descentralização, enfim, temos municípios, temos freguesias, agora temos agrupamentos de municípios, as CIMs, mas grandes regiões que tenham escala, que tenham profundidade, que tenham meios, que tenham capacidade para pensar uma região como uma unidade de desenvolvimento, isso não existe. Não vamos agora fazer uma análise política ou de escrutínio de votos, de acontecimentos políticos, porque é que não aconteceu, mas não aconteceu, isso não existe. Portanto, não há no nosso país, entre o micro, entre o local, e o local é muito importante, mas entre o micro, o local, entre o macro, o país, não há uma dimensão média, uma meso-organização que permita que num determinado espaço suficientemente potente para ter dimensão, para poder pensar o futuro organizadamente, isso não existe. E a escola sofre disso. Porque era bom, por exemplo, quando se fala em organização da rede, porque os municípios têm muita importância na gestão da escola e na gestão da rede, mas há muitas coisas que não podem ser pensadas só à escala do município, têm que ser pensadas também numa escala um bocadinho mais larga, designadamente quando queremos evitar ou reverter ou fazer um caminho contrário ao que tem acontecido, que é evitar que haja territórios onde a rede se vá tornando demasiado laça. Portanto, se nós queremos fortalecer a capacidade dos territórios para se organizarem, para reterem, para atraírem, é preciso aqui ter outra escala. É claro que depois nós, e com isto termino este ponto, nós não podemos perder a perspectiva, julgo eu, da dimensão nacional do sistema educativo. E vou-vos dar apenas um exemplo muito extremo, que nem sequer é de Portugal, mas um exemplo muito extremo de como os riscos de que, enfim, cada um faz como entende, são riscos poderosos. Nós temos nos Estados Unidos, é um exemplo muito longe da nossa realidade cultural, nós temos nos Estados Unidos Estados federados, onde é indiferente na biologia ensinar a teoria biológica da evolução natural ou ensinar a teoria criacionista, a teoria de que foi Deus que criou, há meia dúzia de milhares de anos, segundo essa teoria, que foi Deus que criou os seres vivos tal como existem hoje. Ora, independentemente, agora não vou estar aqui a discutir o criacionismo e a teoria da evolução biológica, mas nós não podemos viver num país onde possa haver uma região que escolhe, em vez de ensinar aquilo que a ciência ensina acerca dessa matéria, ensina aquilo que uma determinada organização religiosa defende, que é a teoria sobre isso. E, portanto, nós temos que ser capazes de conciliar uma dimensão nacional em que há uma reflexão conjunta de toda a comunidade nacional acerca do que é que se deve e o que é que se pode ensinar, e sem desligar isso da escala local. Só para dizer que também não alinho naquela ideia de que cada um faz como entende.
Portanto, vá para lá para a sua região e depois decidam o que é que ensinam, porque também nós não queremos fechar as pessoas dentro de uma região nem dentro do município. Eu tenho que poder estudar na Lausanne, mas se quiser sair da Lausanne e ir para Castelo Branco, tem que haver uma comunidade de aprendizagens entre quem estudou aqui e quem vai para outro sítio. Nós não podemos também espartilhar o país. Portanto, há aqui... E depois isto tem consequências práticas organizativas muito concretas. Não vou entrar no tema dos agrupamentos, mas é claro que é um tema que é preciso repensar. É preciso repensar porque, e o Ministro da Educação ainda ontem disse isso, a própria OCDE considera que o modelo dos agrupamentos, para algumas situações, é uma resposta interessante, porque permite juntar partes que, sem isso, estariam dispersas ou demasiado fracas. Por outro lado, todos nós sabemos que há soluções em termos de agrupamentos que são soluções burocráticas e são soluções que deslaçam, que enfraquecem a capacidade de cada uma das escolas que faz parte desse agrupamento terem autonomia e terem vivência própria. Portanto, há aqui questões, ou seja, gerir um território em termos educativos não é só separar uma fatia do resto do bolo e dizer agora essa fatia faz como entender. É manter um equilíbrio entre vários níveis. Aqui a palavra que eu sugeria como resumo é subsidiariedade. Ou seja, o mundo vive em várias camadas, desde a ONU, em que nós de repente estamos interessados numa organização mundial, neste caso concreto, porque há um português que está envolvido numa questão, mas nós estamos interessados desde uma questão de nível mundial até questões que dizem respeito à nossa rua, que dizem respeito ao nosso bairro, à região, ao país, e portanto o que é preciso é sermos capazes de escolher em termos de território o que é melhor organizado, sendo organizado a nível local ou a nível nacional ou até a nível europeu, onde não há políticas comuns de educação, mas onde há alguns valores comuns que se procuram preservar. E, portanto, a questão do território é uma questão a precisar de uma solução. Uma solução, em termos educativos, que seja compatível com soluções mais gerais, em termos de organização da sociedade, mas que põe desafios. Que haja alguém, a nível de uma freguesia, que decide discutir isso, é um bom sinal de que nós podemos realimentar estes vários níveis de decisão com reflexão aos vários níveis. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, no fundo, uma questão que começa a ser uma questão clássica e que é que escola é que nós queremos para o século XXI. E ao dizer que agora vou falar durante meia dúzia de minutos sobre que escola é que nós queremos para o século XXI, é para dizer o seguinte: nós não podemos, quando falamos de educação, focar-nos principalmente, e muitas vezes caímos nesse defeito, focar-nos principalmente em questões organizativas, ou questões de carreiras, ou questões de estruturas administrativas, ou questões técnicas. Nós temos que nos dirigir ao central. E o central é o que é que vem aí e como é que nós preparamos as novas gerações para aquilo que vem aí. Eu ontem estive numa realização onde alguém citou um texto, que eu por acaso penso que é um texto apócrifo, ou seja, que não vem de onde as pessoas dizem que vem, mas o texto em si mesmo tem algum valor, que era alguém, dizia, pensando sobre os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e dizia que eram engenheiros que faziam os fornos, que eram enfermeiras que ministravam as drogas, que eram médicos que tratavam dos piores aspectos daquilo que se passava nos campos de concentração, dizendo que essas pessoas tinham todas formação técnica, não eram humanos. Pronto. Esta é uma parte da questão, mas eu não vou a essa parte tão filosófica, vou a questões muito mais práticas do que é isso ser humano, e, por exemplo, o que é ter uma ocupação, ter um desempenho profissional. Ainda ontem também foi citada uma projeção dizendo que a maior parte dos alunos que estão nas nossas escolas, pelo menos nos primeiros anos das nossas escolas neste momento, terão daqui a 10 ou 20 anos empregos que hoje não existem, ou seja, que ainda estão para ser criados, que nós não sabemos o que é que vão ser. Pronto. E isso põe, obviamente, um problema. É claro que todos nós falamos de uma maneira ou de outra deste problema de como é que nós projetamos a educação para o futuro, mas frequentemente, e eu queria agora atacar esse ponto, frequentemente nós falamos desse problema como se fosse um problema de adequação à tecnologia. Muitas vezes as pessoas, quando falam disto, dizem os alunos agora usam o telemóvel de uma forma que nós não usávamos, usam os telefones inteligentes de uma forma que não usávamos, usam os tablets de uma forma que nós não usávamos, estão sempre no tablet, estão sempre no computador. Ou seja, há muita tendência para, quando projetamos quais são os desafios que vêm no futuro, falarmos como se os desafios fossem tecnológicos. Ou seja, parece que o problema é
temos que saber quais são as tecnologias que aí vêm e ensinar as pessoas a darem-se bem com essas tecnologias, como se isso fosse o problema que aí vem em termos de educação no século XXI. Pois eu não acho que o problema seja um problema de adequação às tecnologias. As tecnologias fazem parte da equação, fazem parte da questão, mas não são o problema. Outra coisa que nós também estávamos agora a falar ali há bocadinho, enquanto estávamos à porta, nós tivemos algum tempo à porta, que eu cheguei muito tempo antes, e o Presidente também, portanto ficámos algum tempo a conversar à porta. Era um dado que, aliás, é sublinhado no relatório, é sublinhado outra vez no relatório Estado da Educação 2015, que saiu a semana passada, uma publicação anual do Conselho Nacional de Educação, que mostra uma coisa muito interessante, que nós já havia dados que indicavam para aí. Os alunos gostam da escola, os alunos gostam dos professores, os alunos gostam dos colegas, os alunos gostam de tudo na escola. Só não gostam de uma coisa, das aulas. Pronto. Isto é mau. Não, isto é bom, era pior se não gostassem de nada, não é? Ou se achassem os professores maus, os colegas maus, os espaços maus, mas não. Só não gostam das aulas, já é alguma coisa. Mas ajuda, mas obriga a refletir sobre porque é que é isso. Ora bem, quando nós nos convencemos de que o problema está nas tecnologias, estamos a dar uma pista errada. Porque qual é o problema dos jovens estarem muito atraídos para o tablet, para o telefone inteligente, para o computador, para as redes? O problema não está nesses aparelhos. O problema está que o mundo hoje é mais fragmentado, o mundo hoje é mais desorganizado, é mais partilhado, as pessoas saltam mais de assunto em assunto, de contexto em contexto, com mais frequência e com menos ordem aparente do que fazíamos antigamente. E, portanto, é perfeitamente possível as pessoas no mesmo dia estudarem, pensarem, estarem em relação, estarem em conversa com contextos mais variados do que acontecia antigamente. Mas isso não é um fenómeno tecnológico. Isso é um fenómeno social. Ou seja, as pessoas têm a noção, os jovens hoje têm a noção de que podem diversificar mais facilmente aquilo com que se querem relacionar. E até são capazes de estar aparentemente bem comportados numa sala de aula. Portanto, o professor olha para eles até pode achar que eles estão perfeitamente concentrados naquilo que estão a fazer e não, eles estão concentrados naquilo que estão a fazer. Então é fazer outra coisa. Pronto. Estão a fazer outra coisa. É claro que há realmente um problema de concentração. Há um problema de concentração no sentido em que o tipo de solicitação que nós hoje temos, não são só as crianças, não são só os jovens, não são só os adolescentes, o tipo de solicitação que nós hoje temos faz com que o tempo que nós somos capazes de dedicar a uma mesma tarefa, o tempo que nós somos capazes de estar em introspeção, ou seja, estar a pensar para dentro em vez de estar a interagir com alguma coisa exterior, o tempo em que nós somos capazes de, vou usar a palavra, sofrer para fazer uma determinada coisa, é muito menor. Eu lembro-me, eu também sou de filosofia, já fui denunciado aqui, embora eu seja de filosofia da ciência e tenha uma prática que a maior parte dos meus colegas de filosofia acham que não é bem filosofia, mas eu lembro-me bem da experiência de ter lido pela primeira vez o Ser e Tempo do Heidegger. É uma experiência de sofrimento. É uma experiência de sofrimento. Por qual razão? É um livro relativamente grande, mas nem é por isso, mas é um livro para quem nunca tenha lido aquele autor, para quem nunca tenha lido aquela forma de tratar dos assuntos, é um livro que é preciso passar dias atrás de dias sem perceber nada do que é que se está a ler. E, no entanto, assumir que é preciso fazer esse caminho. Quer dizer, eu tenho que aceitar que posso ler 2 ou 3 capítulos de um livro antes de começar a perceber do que é que o livro está a falar, sabendo que esse caminho é necessário. E depois vai-se voltar atrás e vai-se perceber mais tarde e vai-se gostar e vai-se achar muito interessante e depois até se vai achar interessante explicar a outros qual é a forma de entrar naquele caminho. Isto hoje, e não são as crianças do primeiro ciclo nem as crianças do ensino secundário, hoje há pessoas da minha idade com formação com a minha ou mais que já têm a mesma dificuldade em assumir que há percursos de reflexão e percursos de concentração que são assim mesmo, que demoram o seu tempo, que implicam o seu sofrimento, que implicam o sacrifício e que não é, eu começo a ler agora, daqui a 5 minutos já sei qual é o problema. Isto é um problema fundamental e tem a ver, as aprendizagens, por exemplo, na matemática, as dificuldades de aprendizagem na matemática têm a ver com a própria estrutura da aprendizagem, porque a matemática, na maior parte dos casos, é um processo de acumulação,
Ou seja, porque é que, por exemplo, na matemática, quando os alunos chegam à parte da estatística, há alguns alunos que têm imensos problemas noutras áreas da matemática e não têm problema nenhum na estatística. Ou na geometria, por exemplo. Porque começam quer dizer, estão no mesmo campo, mas começam do princípio. Não estão a sofrer o facto de já terem tido problemas antes. Então há um problema na própria estrutura da aprendizagem, mas também há um problema de que, de facto, há atividades que precisam de uma capacidade de concentração e de uma capacidade de sofrimento. Eu não temo usar a palavra capacidade de sofrimento, sabendo que depois o prazer vem um bocadinho mais à frente. Esta sociedade em que nós queremos o prazer logo, queremos a recompensa logo, quer dizer, nós queremos dizer qualquer coisa e ter um resultado logo, imediatamente a seguir, isso é um problema cultural global que não se resolve só mudando as tecnologias. É evidente que se nós formos capazes de usar as tecnologias para pescar o aluno, ou seja, como nós já sabemos que ele, para aquele uso do computador, ou do tablet ou do telefone inteligente, ele está mobilizado, podemos usar isso para o pescar. Para, através daí, encontrarmos um caminho por onde ele vai entrar. Mas não é só isso. Eu diria, para resumir a minha crítica à abordagem tecnológica, eu diria, nós precisamos que o aluno seja mais capaz de usar o tablet, ao mesmo tempo precisamos que ele seja mais capaz de usar a avó. E que seja capaz de combinar o tablet e a avó. Ou seja, o problema da relação, da dispersão, da desconcentração é as pessoas estarem hoje em ambientes sociais em rede que não são capazes, com os quais não são capazes de trabalhar socialmente. E se eu for capaz de trabalhar com o tablet, mas não perceber que o tablet não me diz certas coisas, e que a minha avó sabe coisas que o tablet não sabe nada, quer dizer, mas que a minha avó sabe coisas, que a minha avó sabe, e o que aliás faz uma grande diferença entre a avó e o tablet, é que a avó sabe coisas que o tablet não sabe. O tablet é uma via para chegar a certas coisas. Se eu perceber que a avó sabe coisas que me pode ajudar a potenciar as coisas que eu encontro pelo tablet e que ou estão erradas ou estão descontextualizadas, lá está, são dados, mas não são informação. Ou são informação, mas não são conhecimento. E se eu perceber, ou se eu conseguir fazer com que a criança perceba que a avó tem conhecimento, que vai fazer com que os dados e a informação que o tablet me traz dá outro sentido às coisas, nós estamos a começar a resolver o problema. O que é que isto significa? Significa que numa sociedade em rede, no mundo mais complexo, no mundo mais partilhado, nós precisamos de reganhar, de voltar a conquistar e de reconstruir as redes sociais. As redes de interação social, de respeito pelas pessoas, de consideração pelas pessoas e de considerar que os outros são essenciais para mim, como pessoa. E isso é que nós temos que voltar, isso é que nós temos de voltar a ganhar. Isto significa muitas coisas em termos de escola. Significa que um aluno tem de considerar o seu colega como um parceiro, tem de considerar o seu pai e a sua mãe como um parceiro, tem de considerar a sua avó e o seu avô, neste caso mais, como parceiros, tem de ser capaz de considerar os seus vizinhos como parceiros, a sua comunidade local como parceiros, o seu presidente de junta como parceiro e por aí fora. Ou seja, o que nós temos é que ser capazes de reconstituir a capacidade de nos colocarmos em situação e de reconstruirmos conhecimento a partir do mundo cada vez mais difuso e mais dividido, e isso é que é o desafio que eu acho que é o desafio para o século XXI. E enquanto nós nos concentrarmos na treta da tecnologia, nós vamos continuar a meter as pessoas em carreirinhos, fechados, vamos continuar a dar a ilusão às pessoas que vão aprender mais por aí e não vão, porque vão... É extraordinário com esta história dos alunos usarem recursos na internet para fazerem trabalhos que depois não são bem deles. É extraordinário como é possível que haja alunos que não são capazes de perceber que pescaram uma coisa da Wikipédia, por exemplo, que é um disparate. É como aquele aluno em matemática que faz uma conta, quanto é que mede aquela casa e dá a altura da casa, dá 3 km e ele não percebe que não pode ser, que não há nenhuma casa com 3 km de altura. Quer dizer, porque não basta dominar a conta, é preciso dominar o sentido. Também há pessoas que vão à Wikipédia buscar coisas e para quem tem azar, a Wikipédia tem coisas boas, depois tem outras coisas completamente disparatadas. E apanham coisas completamente disparatadas e não têm o julgamento, não estão integradas numa rede de conhecimentos que se permitem ver isto tem que estar errado. Não pode estar certo. E, portanto, é essa parte de reconstruir essa rede de interação social, essa rede de compreensão social que tem que ser feita. Mas isto implica, e isso vai ser muito difícil de fazer, não sei como, mas isto implica que as escolas sejam organizadas de maneiras completamente diferentes.
a maior parte dos problemas interessantes que existem no mundo à nossa volta são problemas que exigem a contribuição de vários saberes. E, portanto, estar a ensinar as pessoas a estarem em momentos diferentes, em salas diferentes, em aulas diferentes, a capturar conhecimentos diferentes, coisa que pode ser importante como parte da aprendizagem, mas tem que haver momentos de integração, tem que haver momentos em que as pessoas estão a responder a desafios, estão a tentar resolver problemas e estão a aprender como é que se vai buscar. Por exemplo, eu não sei se será o caso da Escola Profissional da Lausanne, mas há escolas profissionais onde o trabalho de projeto integrado ao longo de algum tempo já se faz e tem-se visto que, sendo muito difícil de organizar, mas tem-se visto que em muitos casos isso permite que os alunos captem a forma de trabalhar e as ferramentas para se organizarem de uma forma completamente diferente. E depois temos que ser um bocadinho oportunistas. Desculpe lá, é mesmo oportunistas, é apanhar a oportunidade. Quer dizer, nós queremos ensinar a Mesopotâmia aos meninos. E depois, muitas vezes, os meninos não fazem ligação nenhuma entre a importância da Mesopotâmia e a desgraça de estar a acontecer o que está a acontecer no Iraque. Quer dizer, o que está a acontecer no Iraque, em parte, é uma desgraça, porque é uma desgraça para as pessoas que lá estão, também é uma desgraça civilizacional, porque se nós tivermos memória do que foi o passado daquela zona, valorizamos mais como é mau que esteja a acontecer aquilo naquela zona. E muitas vezes os meninos entram e saem da aula onde se fala da Mesopotâmia sem ligarem aquilo ao facto de estarem a bombardear a antiga Mesopotâmia. Quer dizer, o ser oportunista é sermos capazes de criar ligações entre aquilo que está a acontecer agora. Porque é que as pessoas gostam de... As pessoas vão a uma festa de amigos, a um encontro, a um jantar, e gostam de falar de coisas que estão a acontecer. Porque é que, para uma pessoa que está na escola, aquilo que está a acontecer e que pode falar com os outros não tem nada a ver com aquilo que está a acontecer na escola? Era interessante que aquilo que acontece na escola fosse uma coisa que permitisse depois chegar a casa e dizer: ó pai, sabes que não sei o que, não sei o que mais. Ou sabes, consoante os usos. Ou chegar aos amigos e dizer: epá, hoje aprendi uma coisa na escola que tem tudo a ver com isso que estás a dizer assim, assim, assim. Portanto, o ser oportunista quer dizer também integrar mais vivamente, eu não estou a dizer que isto não acontece, quer dizer, explorar mais a estratégia da oportunidade da atualidade. E tinha aqui mais umas coisas sobre este ponto, mas vou deixar porque quero respeitar mais ou menos o tempo. Ainda tinha mais um ponto que queria pôr. E o terceiro ponto é, portanto, o primeiro ponto foi território. O segundo ponto foi a questão da escola do século XXI, esta história das voltar às redes sociais, às redes do social real, não é as redes sociais, porque as redes sociais são uma coisa que se chama social sem ser social. Portanto, voltar à interação social efetiva, explorar isso e a capacidade de lidar com isso. E o terceiro ponto é, voltando ao princípio, a história do ser humano. Portanto, lembram-se de ter dito a história do campo de concentração, eram os engenheiros, os médicos, as enfermeiras com boa formação técnica, faziam coisas perfeitamente desumanas, só que nós não somos humanos individualmente, nós somos humanos em sociedade, somos humanos em relação com os outros. Somos humanos, neste caso, numa república, onde as pessoas têm direitos, têm deveres, onde as pessoas podem contribuir para o bem comum ou não contribuir nada para o bem comum, e onde isso faz a diferença. E, portanto, uma escola tem que ser pensada na perspectiva da cidadania, tem que ser pensada na perspectiva de ser cidadão, tem que ser pensada na perspectiva de que se nós formos todos aqui, no mau sentido, oportunistas, free rider em inglês, aqui não há uma tradução que explique tão bem, mas quer dizer, se nós formos todos daqueles que aproveitam as oportunidades para si e os outros que se tramem, isto não vai funcionar. E é preciso que nós sejamos capazes de intensificar a capacidade da escola para fazer de todos melhores cidadãos mais intervenientes. E eu isso, francamente, e aqui já estou saudosista, como o João, eu lembro-me, é verdade que nós fomos estudantes de secundário, a seguir ao 25 de Abril, num contexto muito, muito particular. Mas eu não aprendi o gosto pelas coisas da cidadania, pelas coisas da política, nem no partido, nem em escolas de ciência política. Eu aprendi isso na escola. Porque havia uma coisa concreta que era preciso decidir certas coisas. E naquela altura, a malta, estudantes, tínhamos direito a dizer coisas.
E estávamos no Conselho Diretivo, estávamos no Conselho Pedagógico e não gostávamos de chegar lá e dizermos uns disparates e os professores dizerem, mas isso não pode ser, olha lá, isso não pode ser por causa disto, isto e daquilo. Portanto, nós queríamos chegar lá e ter coisas úteis e realistas e bem pensadas para dizer. E conseguir mudar umas coisinhas que nós achávamos que podiam ser melhores. E essa olha, eu partilhei, tu também eu acho que ele também ainda foi do teu tempo, o Orcélio Martins, o pai da Catarina Martins, com quem ainda me correspondo hoje no Facebook. O Facebook também tem coisas boas, hoje em dia. Com quem fizemos muito esse trabalho, ele pelos professores, nós pelos alunos, aí, nesse caso no Conselho Pedagógico, discutir como é que podia ser isto, como é que podia ser aquilo, e essa coisa de nós sentirmos que se protestarmos só por protestar, não vai a lado nenhum, porque ninguém nos liga. Mas se pensarmos as coisas, se estudarmos, se tentarmos ter boas soluções, os outros acabam por, se calhar, aceitar que nós somos capazes de ter alguma razão e que se pode fazer alguma coisa. E depois perceber que o professor não está do outro lado. Neste caso, o professor, porque eu estava do lado do aluno, que os outros que estão noutra função podem estar do mesmo lado, apesar de estarem noutra função. E que isso pode ajudar a melhorar as coisas. E que isso dá imenso gozo, afinal, sendo trabalho. Isso é uma aprendizagem essencial, que eu acho que tem que acontecer mais na escola. E houve uma certa altura em que as pessoas achavam que quem se interessava por estas coisas do funcionamento democrático da escola eram pessoas que depois não ligavam à parte séria, que era a parte do ensino. Mas o Orcélio Martins é um exemplo muito bom. O Orcélio Martins ganhou, numa certa altura, o prémio para o melhor professor do ano, porque o Orcélio Martins, que é de uma área muito difícil de trabalhar, a matemática, tem um trabalho extraordinário sobre as metodologias, as tecnologias que se podem usar para dar a volta à cabeça dos meninos, incluindo a poesia. É um trabalho extraordinário, quer dizer, é uma pessoa que ao mesmo tempo é uma pessoa empenhada em que as coisas funcionem democraticamente e que toda a gente se envolva e procure resolver, e ao mesmo tempo é um extraordinário profissional que faz a coisa a sério, que leva a sério a parte de descobrir coisas novas, de aplicar, de dar a volta ao problema e de fazer as coisas avançarem. E isto é essencial. Isto é essencial. E se a escola não for capaz de fazer isto, estamos mal. Porque, aliás, a minha crítica essencial às ciências sociais hoje em dia é que não estão a dizer nada que se consiga perceber efetivamente, ou que tenha resultados práticos e políticos, sobre como é que nós fazemos com que as pessoas tenham um gosto em voltar a ser cidadãos. Porque nós continuamos a ser capazes de fazer o discurso de que precisamos de melhor cidadania, mas sempre que falamos disso parece que estamos a dizer às pessoas os meninos têm que comer a sopa mesmo que não gostem. Não pode ser, quer dizer, como é que nós voltamos a reentusiasmar as pessoas com a cidadania, mas a reentusiasmar positivamente, com uma coisa boa. Eu tenho extraordinariamente boas memórias da minha passagem por essa escola secundária, até ao fim do secundário. Desde o Padre Miguel, que era professor de português e que era um castiço, e com quem acho que aprendi tudo aquilo que fui capaz, se tivesse sido capaz de aprender mais, teria aprendido mais, mas acho que ele tinha todas as maneiras de nos levar a gostar daquilo. Por causa disso, por causa também dos colegas, nesse caso também por causa das aulas e por causa da participação democrática e da aprendizagem da participação democrática. Agora, nós não podemos resolver o problema da participação democrática dizendo vamos fazer umas aulas, tipo a Organização Política Administrativa da Nação, como antigamente. Portanto, vamos fazer umas aulas onde se explica como é que o país funciona e depois, à saída da aula, os meninos esqueçam porque acabou-se. Já não há mais participação para ninguém, é só saber a parte teórica. Isso não funciona, porque obviamente os meninos vão achar que é uma farsa. Quer dizer, nós estamos a explicar como é que a democracia funciona, mas depois não se pode praticar, não dá. E, portanto, o desafio da cidadania, de fazer da escola mais ainda instrumento, já faz muito em trazer as pessoas para um desabrochar, que obviamente faz, mas tem que fazer mais por resolvermos este problema de todas as democracias que existem, que é um problema de um desencanto crescente das pessoas com a parte democrática do funcionamento da sociedade, que é um problema gravíssimo, como nós sabemos, não é isso que estamos a discutir hoje, mas a escola tem que dar também um contributo para isso. Para não fugir à tradição, também passei dos 25 minutos que o Presidente nos tinha dito, mas... É indicativo. É indicativo, então pronto, tudo bem. Professor liberal. Muito obrigado. Muito obrigado, filho. Depois, acho que tem uma coisa que sempre vai ter que voltar, porque para as pessoas poderem fazer isso também não podem estar
sequestrados certamente, de regras que os obrigam a cumprir programas que acho que até Lisboa, e Lisboa aqui no sentido metafórico, sabem que ninguém sim, cumpre. sem dúvida. Patrícia, então agora a palavra é tua. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite à Junta de Freguesia e a oportunidade, primeiro, de ouvir intervenções tão importantes e, principalmente, poder partilhar. Indo um bocadinho ao encontro daquilo que dizia o Porfírio, nós, no nosso novo projeto, que iniciou há muito pouco tempo na escola profissional, não quer dizer que vamos mudar o mundo, nem resolver os problemas todos, mas a pedra basilar é exatamente esta: parar para pensar, parar para refletir, parar para ouvir os nossos alunos, sentar-nos com eles, perceber quais são os interesses deles, o que é que os move, quais são as paixões e, principalmente, trabalhar por projetos. A ideia é, obviamente, cumprir o currículo obrigatório e aqui, como dizia o nosso Presidente da Junta, é quase impossível, porque o frenesim da sociedade é este. Nós quase que lidamos com os alunos numa lógica de armazenamento e reposição, que é, entramos nas aulas e porque os programas nos obrigam. É um facto. São tão extensos que depois aquele frenesim de tentar cumpri-los e mais horas e mais trabalhos, não há tempo para parar, para pensar, para fazer com eles atividades e que dão justamente lugar àquilo que o Porfírio falava de viver em comunidade, viver e trabalhar em parceria com todos. Uma das coisas que queremos fazer, e neste pouco tempo já deu para perceber que estamos a começar a ter resultados, é o tal trabalhar por projetos. Os alunos têm de ir às empresas, têm de falar com a associação empresarial, têm, numa lógica de responsabilidade social, falar com as associações, têm que falar com os colegas, discutir com eles, fazer trabalhos. Eu vou dar um exemplo para nos enquadrarmos. No curso de Comunicação e Marketing, decidimos, isto não é fácil, dá trabalho, mas vamos tentar, trabalhar numa lógica de equipa pedagógica. O que é isto? Tentar, por exemplo, indo às empresas, ou escutarmos que o problema dos empresários, muitas das vezes, e deste território, passa por uma dificuldade de comunicação, comunicar os seus produtos, os seus serviços. Agarrando nisto, eles têm uma disciplina que é o marketing e fazem o plano de marketing da empresa que escolheram. Saltam para a disciplina de comunicação publicitária, comunicação, fazem o plano de comunicação. Têm uma outra disciplina que é comunicação audiovisual e gráfica, lá elaboram os materiais, os flyers, imagens para outdoor, o que for. Portanto, em sala, estão desde já a começar a trabalhar a realidade. E lá está, começam a perceber que têm que trabalhar em rede. Portanto, têm que trabalhar com o colega do lado, têm que trabalhar com as instituições. Muito importante também a questão que falava da tecnologia. Sim, o problema não é a tecnologia, mas passa por lá. Nós detectamos, e é um problema, há bocadinho quando o Porfírio falava, nós começámos a rir, porque nas reuniões de professores isto é uma luta. A história do telemóvel e das redes sociais, e deixamos, não deixamos, tem que haver regras. Sim, claro que sim. A questão é, se nós também, de alguma forma, vamos confiscar os telemóveis logo ao início da aula, isto acaba por ser um contrassenso, não é? Sim, concordo, teremos que utilizar estas ferramentas, os iPhones, os tablets, mas como ferramentas de trabalho. Um outro aspecto que nós queremos abordar, e também na linha de cidadania, e porque o projeto passa muito por concretizar estas vivências, não só técnicas, não só enquanto profissionais, mas efetivamente enquanto cidadãos. Eles têm que aprender que, para além do currículo, pode haver atividades extracurriculares que a escola promove, que podem e devem ser desde a música, e nós achamos que quando eles chegaram iam pegar nisto de uma forma individualista. Estou a ter surpresas. Pegaram na música e disseram, ok, vamos fazer uma tuna. E eu, boa. Pegaram na dança e disseram, era muito bom fazermos uma marcha para o São João, mas não com aquele tradicional. Agora também não vou dizer o resto porque é surpresa.
portanto, a ideia será que eles peguem estes projetos e convivam e saiam mais e percebam esta lógica. Depois, também muito importante, nós não nos podemos esquecer que estes alunos, e como dizia o aluno na reportagem também que o Porfírio referiu, quando eles nos dizem, eu gosto muito de aprender, eu não gosto mesmo é da escola, das aulas. Quando explorado isto na reportagem, o aluno, o Tiago, ia mais longe e dizia, é que o sistema de aprendizagem que o professor acha que fala para 30 e os 30 temos que obedecer ao mesmo ritmo, são muitos alunos por turma, são efetivamente programas extensos. De qualquer das maneiras, nesta mesma reportagem, o Sr. Secretário de Estado referiu que concordava e que havia muita coisa a fazer, portanto tenho esperança que efetivamente esta tutela esteja a trabalhar e as coisas mudem. Aliás, nesta reportagem ele afirmou inclusivamente que as escolas poderiam ficar com a liberdade de 25% para escolher o seu currículo. Com isto, dizer também, e encontrar aquilo que o João falava, que sim, pode ser o profissional, a educação, a formação, é uma fantástica medida para o abandono escolar, mas desculpem-me a expressão, fico piurça e a defender a minha dama quando as pessoas acham que o ensino profissional é só para os alunos que estão em risco. O ensino profissional é só para os alunos que são burrinhos. Epá, não. Nós temos que começar a pensar que há alunos com competências técnicas, já com uma capacidade de saberem para onde querem ir e não lhes vamos cortar as pernas. Aliás, eu acho que as escolas profissionais deviam mesmo trabalhar mais em conjunto com o ensino superior. E tenho pena que os cursos de especialização tecnológica, a quem já se deu ênfase, de repente voltamos para trás. Já não têm financiamento novo nas escolas profissionais. Era bom. Nós estamos em perfeita sintonia com a Escola Superior de Educação, temos um set já devidamente homologado. O Coimbra Business School também já teve a oportunidade de falar connosco e seguir esta linha. É uma ponte, porque os alunos começam nestes projetos na capacidade de resolver